é boazinha? Ou você só tem medo de dizer não? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mariana, sou psicóloga e terapeuta integrativa e vocês estão no Depois das Duas. Começar por um assunto que era muito, mas sabe que é muito trazido em todos os grupos de mulheres que eu atendia e que provavelmente, talvez você que está aí em casa me assistindo, talvez passe por isso também, que é o medo de dizer não. Quem nunca, né, minha filha? Quem nunca, né? Tá lá numa rotina pesada de trabalho, tá quase indo embora ou tá atolada até aqui de trabalho e de repente vem aquele abençoado e chega e fala: ai, fulana, eu tô cheio de trabalho, será que você pode dar uma olhadinha pra mim? Às vezes a questão é familiar. Às vezes você tem aquela mãe que toda hora tá pedindo ajuda pra você e você não consegue dizer não porque afinal é sua mãe. Ou de repente não é sua mãe, mas seus filhos. Toda hora eles demandam você não consegue nem ir no banheiro direito, nem tomar um banho você consegue. E eu não tô falando de filhos de 3 anos, eu tô falando de filhos adolescentes mesmo. Que não consegue resolver nada sozinho, estão sempre demandando de você. Ou o seu companheiro, né? Que parece que quanto mais você faz, parece que menos ele reconhece. Você se reconheceu em algum desses aspectos que eu falei? Então, minha linda, provavelmente você deve estar muito, mas muito cansada. Porque você nutre todo mundo, porque você cuida de todo mundo e você esquece de cuidar de você. Quando a gente tem medo de dizer não pro outro, porque a gente tem medo de que ele vai embora, assim como quando a gente não fala não pro outro, porque a gente sente culpa, sabe que esses dois aspectos eles estão ligados a fatores emocionais. Logicamente que também tem aspectos sociais que a gente vai falar um pouquinho depois. Construir uma persona boazinha. O que é isso? É aquela pessoa que tá sempre querendo cuidar de todo mundo, que tá sempre querendo ajudar todo mundo, que tá sempre disposta. Mas ela não faz isso porque ela é uma pessoa boa de verdade, porque os comportamentos dela estão firmemente calcados em uma ética, né, em um pensamento social, em um cuidado com o outro. Na verdade, é um comportamento reativo. Porque eu tenho tanto medo de que as pessoas não me amem, eu tenho tanto medo que as pessoas não gostem de mim, que é como se eu manipulasse elas. Eu, literalmente, eu me moldo àquilo que eu acho que o outro vai gostar, né? Pra não ficar sozinha, pra não perder. Só que nesse processo, quando eu vou abrindo mão de mim mesma, quando eu vou me colocando nessa situação, eu acabo me esgotando psicologicamente e fisicamente. Porque eu vou assumindo uma série de tarefas que não são minhas. Eu vou assumindo uma série de coisas que não são minhas. E aí quando eu vejo no final do dia, eu tô esgotada. Eu tô esgotada porque eu tô trabalhando por 3 pessoas. Eu tô esgotada porque eu não consigo delegar nada. Então percebe o quanto que essa dor original, o quanto que ela compromete a nossa vida. Por que a gente tem tanto medo de ser rejeitada? Por que a gente tem tanto medo que as pessoas não gostem da gente? Por que a gente tem tanto medo de que as pessoas vão embora? Porque muito provavelmente, quando eu era criança, eu fui castrada. Eu aprendi que eu não sou boa o suficiente. Eu aprendi que os meus sentimentos não são importantes. Eu aprendi que eu não sou boa. Ou que eu não mereço amor. Ou que o que eu penso não é bacana. Porque criança, né, tem que ficar quieta. Quem sabe é o adulto. E aí lembra que eu falei dos aspectos sociais? Aí que entra a questão também, principalmente de nós mulheres, no processo de socialização. O que é a socialização? A socialização são uma série de comportamentos, valores, pensamentos que são internalizados, né, por nós através da aprendizagem, do se relacionar com o outro, do frequentar instituições. A instituição que a gente frequenta é a família. Então a família tem uma série de valores. E eu vou aprendendo o que é bom, o que é mal, o que serve, o que não serve. Como uma pessoa deve se comportar. Depois disso eu vou pra escola. Ou também pra, sei lá, pra rua, pra igreja. Mas principalmente pra escola. Na escola eu também aprendo uma série de regras. Eu aprendo como que eu devo me comportar, o que eu devo fazer, como que eu devo ser. Né? Nossos impulsos naturais são completamente castrados. Ou seja, são podadas.
isso é especificamente real para as mulheres. Então, você que é mulher, provavelmente você deve ter ouvido muitas vezes isso, de que isso não é coisa de mulher. Ou sempre que nem mocinha. Ou, nossa, você já é mocinha, você não deveria estar fazendo isso. Ou, nossa, você é chorona demais, para de ser fresca. A gente vai ouvindo isso conforme nós somos crianças, nós vamos internalizando isso. E o que a gente aprende? A gente aprende que os nossos sentimentos não são importantes. A gente aprende que o outro não vai gostar de mim pelo que eu sou. Ele vai gostar de mim se eu for uma pessoa boazinha, se eu seguir tudo que ele falar pra mim, aí ele vai gostar de mim. Então, eu deixo de mostrar aquilo que eu realmente penso, aquilo que eu realmente sou, e começo a fazer exatamente aquilo que os meus pais querem. Isso é especificamente comum quando a gente está falando de mulheres, porque o patriarcado, né, a socialização feminina, ela é especialmente castradora, ela é especialmente violenta, porque pra gente sujeitar uma pessoa, a gente precisa primeiro, né, desumanizá-la, né? E o processo de socialização feminina faz isso. Ele faz com que nós deixemos de viver, experienciar naturalmente processos que são dos seres humanos. Por exemplo, o contato com as nossas emoções, a nossa sexualidade. A sexualidade feminina é extremamente castrada, né? A gente não pode transar, a gente não pode sentir prazer, a gente não pode gostar de sexo, a gente pode nem falar sobre isso. Tanto que a maioria das mulheres nem sabe, nunca teve um orgasmo, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, na nossa dificuldade de dizer não, a gente tem que entender que esse comportamento não vem do nada, ele é instruído através da sua história. Então pensa, se você é uma mulher, você já aprendeu desde pequena que você deveria cuidar de todo mundo, que a sua existência, né, só é plena se você está cuidando de alguém. E se você não está cuidando de alguém, você não é bom o suficiente. É claro que estimulado é isso, não necessariamente a gente vai concordar com isso, senão a gente não estava aqui conversando sobre isso. As coisas a gente vai associando conscientemente. Então, quantas mulheres também têm dificuldade de chorar? Quantas mulheres têm dificuldade de acessar as emoções? Quantas mulheres têm dificuldade de acessar a própria sexualidade? Até ouvi de uma amiga esses dias, né? Que mulher nunca forjou um orgasmo? Quer dizer, é tão natural isso, é tão natural a gente fingir que é uma coisa, ou fingir que gostou de uma coisa só pra agradar o outro. Isso nada mais é do que uma socialização feminina. E quando a gente tá falando da dificuldade de dizer não, a gente tá falando de um processo que é uma consequência desse processo de socialização a servir o outro. Se eu sou ensinada que a minha existência só é plena quando eu tenho um homem, quando eu tô ali, né, me relacionando com o outro, quando eu sou mãe, ou quando eu sou esposa de alguém, ou quando eu sou filha, tô ali cuidando de alguém, então eu tenho muita dificuldade de impor o que eu sinto mesmo, o que eu penso e as minhas necessidades. Até porque muitas vezes eu nem sei quais são essas minhas necessidades. De ser rejeitada, isso também significa uma outra coisa, porque no fundo eu não gosto muito da minha personalidade, eu não aceito quem eu sou, né? Eu não aceito as minhas dificuldades, eu não aceito os meus medos, eu não aceito as minhas sombras também. E quando eu tô falando de sombras, são aqueles aspectos da nossa psique que eles não estão ali na consciência, né? Eu escondo isso, eu escondo o meu medo, eu escondo as minhas mágoas, eu escondo as minhas dores, eu excluo isso da minha vida, finjo que eu não sou aqui. No fundo, a gente também se rejeita. No fundo, a gente não gosta da gente. E às vezes a gente não gosta da gente porque a gente também não se conhece, né? Porque a gente foi impedida de conhecer as nossas necessidades, de experimentar o mundo. O Winnicott, ele fala uma coisa bem interessante. O Winnicott, ele é um psicanalista da escola inglesa, tá? E ele fala o quanto que é importante para o desenvolvimento da criança essa atividade do explorar o mundo, né? Da criatividade. Uma criança que não consegue explorar o mundo, uma criança, por exemplo, que tem uma mãe super protetora, né? Que não deixa ela conhecer, não deixa ela tocar, não deixa ela brincar, não deixa ela pular, não deixa ela correr, ela vai se tornar uma criança extremamente insegura. E aí o que acontece? Quando chega na vida adulta, ela vai ter dificuldade de arriscar, ela vai ter dificuldade de fazer coisas novas. Então a gente tem ainda uma criação muito castradora, né? Onde a
gente ensina as crianças que as necessidades delas não são importantes, que elas têm que se adequar às necessidades do adulto, né, a todo momento, né? Claro, obviamente eu tô dizendo isso, tem pessoas, tem já todo um movimento de mudança disso, mas principalmente para nós que já somos adultos, a gente passou por esse processo de aprendizagem, né? Então todos nós temos esses reflexos. E eu acho que um adendo importante, os nossos pais não fazem isso porque eles são ruins, tá? É porque eles também tiveram esse tipo de educação, então eles só reproduzem. Então, enquanto a gente não parar e refletir sobre isso, a gente vai continuar reproduzindo. E geração em geração vai passar pelas mesmas questões. Ou seja, uma infância onde a gente não tem essa possibilidade de ser, onde a gente tem essa possibilidade de existência mais reduzida, né, que é um contexto muito mais engessado, muito mais cristalizado, um dos recursos que a gente tem mesmo é mimetizar o que o outro quer. Eu faço exatamente o que o outro quer pra me proteger. Porque aí eu sei que as pessoas vão gostar de mim e as pessoas não vão me expulsar. É esse processo de eu não me conhecer, né? Porque eu começo a me perder no personagem, né? A gente se perde na persona, né? Eu criei um personagem pra ser aceito e agora eu acho que eu sou o personagem, eu não sei mais quem eu sou, né? A gente vai vivendo no automático, a gente vai fazendo. Só que chega uma hora que a conta vem, né? Porque o nosso corpo e o nosso consciente sabe. E aí o que acontece? Se eu não consigo dizer não, o meu corpo vai dizer. E é aí que acontece, que a gente começa a adoecer, que a gente começa a apresentar sintomas ginecológicos, que a gente começa a apresentar sintomas físicos, sintomas de saúde mental. É aí que a gente começa a deprimir, é aí que a gente começa a ficar ansioso, é aí que a gente começa a ter insônia. Se você não fala não, o seu corpo vai falar. Se você não para, o seu corpo vai te parar. Porque é uma forma de você enxergar os seus limites, de você enxergar as suas necessidades. O corpo é muito sábio, ele sabe exatamente o que a gente precisa e o que a gente tem que fazer. Muitas vezes escutar o corpo, se a gente está muito desconectado da gente mesmo, o primeiro processo que a gente tem que fazer é olhar o nosso corpo. Eu preciso olhar para dentro, eu preciso entender quais são as minhas necessidades, eu preciso me conhecer, eu preciso bancar quem eu sou. Mas eu só vou bancar quem eu sou quando eu me conheço. Porque a partir do momento que eu reconhecer minhas necessidades, minhas emoções, os meus desejos e os meus valores, eu automaticamente começo a falar não. Quando eu começo a fazer as pazes comigo mesma, eu aprendo o amor próprio, eu começo a ter mais facilidade para dar limite pro outro. Não é skincare, tá? Amor próprio não é ir no salão. Amor próprio não é você fazer o cabelo. Isso é uma parte do amor próprio. Na verdade, é a cerejinha do bolo. Amor próprio é você aprender a cuidar de você mesmo. Porque amor é cuidado. Pra gente é assim, vamos pensar no bebezinho. Aquele bebezinho, ele precisa do leite materno. A gente precisa trocar a fralda dele, a gente precisa ver se ele tá limpinho, né? A gente precisa dar banho, ele precisa de cola, ele precisa interagir, ele precisa brincar, ele precisa dormir bem, ele precisa sim estar ligado com pessoas que amam ele. Assim, você vai fazer exatamente isso com você. Você precisa literalmente olhar para você mesmo para saber quais são as suas necessidades. Quer dizer, de colocar limite, ela foi construída na sua história, ela tem aspectos sociais também, né? Então esse medo de rejeição, ele não vai simplesmente desaparecer num passe de mágica. Mas existe um processo que é começar a entender o que é do social e o que é meu. Então, eu começar a fazer esse processo de mergulho interior, né? Então, por exemplo, eu aprendi que para ser amada, eu tenho que fazer tudo pelo outro, eu tenho que me sacrificar pelo outro. Então a gente precisa começar a rever o que é amor, né? A gente precisa desconstruir essas ideias sobre o amor. Amor não é sacrifício. Amor é cuidado. Principalmente autocuidado. Quais são as nossas emoções? Como eu tô me sentindo? Por que eu tô me sentindo dessa forma? O que esse sentimento tá tentando me comunicar? Né? E a partir disso, aprender a lidar e acolher cada emoção. Entender quando eu tô cansada. Eu preciso aceitar o que eu não aceito na minha relação. O que é importante pra mim. Fazer as pazes com a gente mesmo. Agregar todos os nossos sentimentos. A gente pensa que a gente não é bom o suficiente, a gente está se colocando uma escalinha de valor, né? Então, se eu não me adequo àquele valor, então eu não sirvo.
Mas na verdade, né, cada ser humano é único, cada ser humano tem uma necessidade, cada ser humano tem uma potência. Quanto que é importante a gente acolher nossas necessidades, as nossas sombras também, as nossas dificuldades, os nossos traumas, né, as nossas mágoas. E olhar pra isso com muito carinho, olhar pra isso com muito cuidado, como a gente olha pra uma criança, né? Porque muitas vezes a pessoa que se rejeita muito é uma pessoa extremamente crítica consigo mesma. Ela não aceita que ela sofre, ela não aceita que ela tá cansada, ela não aceita, né, que ela errou, ela não aceita que ela falhou. Ela quer ser perfeita, ela quer controlar tudo, ela quer ser um imã de perfeição, porque se eu sou perfeita, ninguém me critica. Só que isso não é verdade. Por isso mesmo que ela se molda ao outro, né? Porque aí, por exemplo, se eu for exatamente aquilo que o outro quer, na minha cabeça, né, na voz da minha mente, se eu for exatamente aquilo que o outro quer, eu não vou ser rejeitado. Mas, novamente, isso não existe. Porque o outro é um outro, ele também tem as necessidades, os desejos dele. E o fato dele não querer ficar comigo, ou com você, ou com qualquer outra mulher, não porque ele é uma pessoa ruim. Só faz ele uma pessoa. E ele não querer ficar com você também não significa que você é uma pessoa que não é passível de ser amada. Só significa que naquele momento não rolou um match de um casal. E tá tudo bem. Suma, como que a gente vai resumir isso aqui? Então, o processo de aprender a dizer não, na verdade, ele tá ligado ao processo de dizer sim pra si mesmo. A pessoa foi embora. E aí que eu te pergunto, minha querida, você vai deixar na sua vida um monte de sanguessuga só pra ficar sozinho? Você vai literalmente dar as costas pra você e para suas necessidades, porque pra não perder um bando de calame do deserto que fica ali te aperreando a troco de quê? Por que é tão difícil ficar sozinha? É porque você não quer olhar pra você mesma. Porque quando você tá sozinha, você também não tem outras pessoas pra culpar, você não tem outras pessoas, né, pra se responsabilizar pelas suas dores. Quando você tá sozinha, você também não tem outra pessoa pra te distrair de você mesmo. Você vai ter que olhar pra aquilo que você não quer olhar, porque é difícil. Então, o convite, né, é pra gente fazer esse exercício, pra gente já olhar pra gente mesmo, mas com amor e com carinho. Porque a partir do momento que eu começo a nutrir, a entender o que eu preciso e nutrir essas necessidades, eu também não vou precisar mais de um outro pra tamponar minha dor. Eu também não vou precisar de uma outra pessoa pra fugir de mim mesma. Eu não vou aceitar migalha. E aí, como eu falei, automaticamente a gente vai aprendendo a dizer não. Quanto mais alinhado a gente tá às nossas necessidades, aos nossos desejos, a gente aprende a nutrir a gente mesmo, a cuidar da gente mesmo. A gente começa a gostar da gente mesmo, a valorizar o que a gente tem, a valorizar aquilo que a gente gosta, a valorizar quem a gente é. Automaticamente a gente começa a dizer não. Automaticamente a gente começa a se impor. Automaticamente a gente não aceita algumas coisas. Mas que não é automático esse processo. Esse processo, ele leva um tempo, né? E aí que as terapias auxiliam. Porque as terapias vão fazer esse processo, vão te auxiliar a olhar pra você mesmo, entender essas necessidades e se fortalecer pra conseguir bancar esse não. A gente desconstruir uma série de valores sociais que a gente internaliza, né? As mulheres, nós somos socializadas pra cuidar e amparar de todo mundo. E muitas mulheres sentem literalmente culpa. Por quê? É quase como se eu não tô servindo, eu não tô cuidando da minha mãe, não tô cuidando do meu pai, não tô cuidando das crianças, tô fazendo tudo isso. Eu não sou mulher. Eu não estou sendo mulher o suficiente. E aí que a gente tem também que desconstruir essa questão, né, desses papéis de gênero. A gente tem conquistado muita coisa através dos movimentos feministas. Alguma coisinha ou outra a gente acaba, né, atuando de maneira inconsciente. Às vezes é com os nossos filhos, né, através da maternidade, às vezes a gente tem esses valores muito enraizados no casamento ou na relação com os nossos pais. Mas algum aspecto que a gente tem e trazer essa consciência dessas opressões é importante também para que a gente realmente saia desses comportamentos sociais e comece desses ruídos, sabe? E comece a ouvir mais as nossas necessidades. Então, eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu tinha muita dificuldade, gente, muita dificuldade mesmo, pra dizer não quando se tratava, por exemplo, da questão dos pacientes virem me pedir descontínuo, né, na clínica, porque, querendo ou não, eu me sentia muito culpada
passei por necessidades e teve momentos que eu não conseguiria cuidar da minha saúde mental. E aí eu tive suporte. E aí hoje, quando eu vou colocar o preço, eu me sinto culpada, né? Me sentia, né? No caso, eles estão trabalhando isso, né? Me sentia muito culpada. Por quê? Porque eu achava que eu não estava sendo justa com a pessoa, que aquele valor era demais, né? Só que aí que tá. Quando eu faço isso, por exemplo, quando eu coloco um valor menor, olha só, olha aí o que acontece. Porque quando eu coloco um valor muito baixo, eu preciso automaticamente mais paciente, certo? Ou seja, eu vou ter que trabalhar mais. Se eu for trabalhar muito mais, o que vai acontecer? Eu vou me esgotar. Então eu já não vou mais entregar com tanta energia, com tanta qualidade, se eu tiver com um volume muito grande de pacientes. Porque, gente, não dá pra você escutar um monte de gente. Chega uma hora que você cansa. E aí o que acontece? Você começa a diminuir a qualidade do seu serviço. E aí a entrega também não fica tão boa. E aí o que acontece? Chega um momento que você começa a se sentir desvalorizado também, não se sente bem com aquilo, e aí você desanima do trabalho. Então o que acontece? Cai a qualidade do trabalho. Então eu começo me sentindo culpada de não dizer não, mas isso me leva a uma sobrecarga tal que eu começo a não entregar um bom trabalho. E aí olha só que coisa, eu me sinto culpada por não dizer não ali no começo, né, de não aceitar qualquer valor, mas eu não me sinto culpada, por exemplo, de entregar. Eu não percebo as consequências que isso vai trazer para o meu corpo, que isso vai trazer também para os meus pacientes. Então, por exemplo, isso eu trouxe um exemplo, não tem a ver com gênero, tem a ver com uma questão de classe, né? Questões que eu fui internalizando, né, por conta da minha condição de mulher pobre. Então, olha só como isso afeta, né, o meu lugar. E querendo ou não também, eu tinha muita dificuldade de dizer não, porque eu também tinha muita dificuldade de ouvir o não. Quando a gente impõe um valor, que às vezes não é assim, por exemplo, quando a gente impõe alguma coisa, nem todo mundo vai querer. E aí, automaticamente, a gente também vai ouvir muito não. Então, muitas vezes a gente também não diz não, porque a gente tem medo de rejeição, e a gente acaba, né, aceitando muitas coisas que são insalubres e vão levando nesse estado de adoecimento total. Então, só dei um exemplo de que aconteceu no começo da clínica. Hoje eu não sei mais essa questão, hoje eu estou bem tranquila, mas para vocês entenderem quanto que isso afeta a gente em vários níveis. E aí como que eu fui aprendendo a lidar exatamente isso que eu tô falando para vocês, de entender primeiro que o meu trabalho é bom, que o meu trabalho tem qualidade, que eu entrego muito para os meus pacientes, que não adianta eu atender um monte de gente que eu não vou dar conta, que é melhor eu dizer não, eu não consigo, ou não, eu não vou dar conta, do que pegar uma demanda e depois frustrar as pessoas. É melhor eu pôr o limite no começo, do que depois eu me sentir mais culpada ainda por não conseguir fazer, né? Então eu começo a ter responsabilidade comigo mesma, né? Porque quando a gente está mais alinhada aos nossos sentimentos, às nossas necessidades, a gente começa a se responsabilizar mais pela gente mesma. Aqui é pra você entender primeiro que você não tem dificuldade de dizer não, porque você é culpa. Tem toda uma sociedade que te estimula a fazer isso. Tem toda uma sociedade que te estimula a ficar nesse lugar, né, de submissão. Porque você aproveita disso, né? E muitas vezes isso foi aprendido desde a infância. Mas uma boa notícia é que você pode sair desse lugar sim. A partir do momento que você começar esse processo de autoconhecimento, de amor próprio, né, de amor próprio, de autoconhecimento, que vai levar você a seguir e estabelecer esses limites mais firmes, a bancar, né, a ter mais segurança de não ter medo de perder os outros, a ter mais segurança de quem você é, a ter mais segurança também de muitas vezes bater de frente com a sociedade, porque muitas pessoas, por exemplo, vão dizer que você é errado, vão dizer que você é ruim, né, vão dizer que você não é uma boa mulher, que você é horrível. A gente começa a se impor, a gente também paga o preço, né, de muitas vezes de sofrer essa rejeição. Mas, como eu falei, quando a gente está alinhado com as nossas necessidades, isso já não se torna mais um medo, se torna até um desejo, porque, como eu falei, se é alguém que não faz sentido pra mim,